que hoje não é uma lição, né? Não tinha muita necessidade de gravar, mas a bem daqueles que não podem comparecer, né? Mas veem a lição gravada, né? Em casa, estamos começando a 10ª, né? E última, né, lição, que, como a gente dizia, na verdade não é uma lição, perguntas e respostas, aqui dúvidas de vocês. Nós já encerramos, né, o nosso livro-texto, 9 lições. Resolvemos fazer essa, também a mais, né? Se a gente não tiver muita coisa para perguntar, responder, podemos até terminá-la, né? Não precisamos ir até o final, até as 10h30. Podemos terminar a qualquer instante, que vocês queiram. Mas nós lembramos da segunda etapa, né, que já tem data marcada, como nós combinamos aí, no dia 2 de julho. A gente começa a etapa intermediária. E nós... Um instantinho só, amigos. Liga aqui, não desliga. E a gente vai ter, então, 2 semanas de recesso, né? A gente não teria semana que vem, nem na outra. E no dia 2 de julho a gente começa a outra etapa. Então, no mesmo horário, né? Terça-feira, mesmo dia. E é isso. Então, amigos, se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se alguém já publicou alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ou se os amigos que estão monitorando aí quiserem. No chat, por enquanto, né, pelo jeito, só temos boa noite e bom dia. Bom, então vamos iniciar, né, falando de alguma coisa, né? Se vocês não têm dúvidas, né? Vamos começar. Eu convido aí os amigos, né, o Aguinaldo, o Toninho, que estão presentes. Nós hoje não organizamos assim nenhuma aula, né, assim como a gente faz, né, com slides e tal. A gente pode trazer assuntos diversos, né, aqui. Então, se os amigos aí presentes quiserem trazer algum assunto, a gente pode ver. Tem aqui uma questão do Ardabil, que pergunta se alguém pode lhe ajudar no sentido de passar o material da aula 9 e 10, pois fiquei sem os estudos. Eu não possuo Facebook, portanto, se alguém me puder repassar, precisa ser no meu e-mail. Certo. Bem, na aula passada, alguns não tinham recebido a aula 9, a gente conversou com o amigo Marcelo, né, que é quem envia as aulas, e ele tinha ficado de enviar. Ele estava viajando, né, estava para o exterior na época, eu acho. E será que aqueles que não tinham recebido a aula 9 já receberam de vocês? Há alguém presente que não tinha recebido e depois recebeu? Vou perguntar mais especificamente para o Pedro, para o Vicente, para o Fernando, para o Marcos, né, que eu estou vendo. Vocês receberam a aula 9? O Pedro está dizendo que sim. Marco também. Tá bom. Ok. Não sei se o Ardabil recebeu as anteriores, né? Aí, Ardabil, vê se não está no spam, né? Que às vezes vai para o lixo e tal, né? De vez em quando. Talvez você tenha recebido e esteja perdido aí, não é, Aguinaldo? Eu sei que você que entende disso. Às vezes acontece. Às vezes. Tem um e-mail que chama lixo eletrônico, e spam também, às vezes cai ali, porque quando é enviado para uma lista de pessoas, e quando é bastante pessoas, o gerenciador do e-mail acha que é propaganda e coloca no lixo eletrônico. Às vezes acontece isso, principalmente quando é cópia oculta, né? Então, às vezes a gente esquece de olhar no lixo eletrônico. Mas aí eu acho que foi alguma outra coisa, porque os amigos já conseguiram pelo Facebook, né? O Ardabil até está dizendo aqui que já olhou no Aguinaldo, no spam, né, e não está mesmo. Bom, eu já salvei aqui o seu e-mail, Ardabil, então a gente, né, vai mandar aqui
uma mensagem para o Marcelo para ele tentar reenviar, né, para você. A gente vai tentar aqui, né, dar um jeito, né, Toninho? Então, o Adabil está repetindo aqui, já olhou no spam, né? Não está. Ok. Bom, amigos, enquanto vocês vão aí pensando em dúvidas, perguntas, alguma coisa, vamos falar de algum assunto, né? Seria tipo assim uma revisão, vamos propor alguma coisa. Eu vou começar então com o assunto que a gente viu no início do curso, né? Vou até olhar aqui para o nosso livro-texto, né? Do que ele fala. E a lição número 1, ela falava do Criador, né? Do que era a sabedoria, né? Sabedoria da Kabbalah. E nós dissemos que a sabedoria era um método de revelação, né, do Criador, né, aos seus criados, né, nesse mundo. E o que a gente chamava de Criador, a gente definiu primeiramente como sendo a lei geral, né, que regia toda a natureza, né, toda a realidade. Né? E também dissemos que essa lei estava oculta, né, para nós. Nós dissemos mais adiante que todo o sofrimento, né, que existe no mundo é exatamente porque a gente não atua, né, em harmonia, né, segundo essa lei geral da criação, que a gente nem a reconhece, né? Então, dissemos que essa lei geral, né, era amor e doação, que é essa força, né, de amor e outorgamento, e ela dirigia toda a criação em harmonia, né, e com todas as partes da criação relacionadas, né, interconectadas, né, em dependência mútua. Essa ideia evoluiu quando nós tratamos do que foi realmente criado, que foi a alma de Adão Arishon, em termos de criatura. Nós evoluímos para dizer que a estrutura disso que foi criado, do Adão Arishon, era uma estrutura interconectada, totalmente interconectado, dentro dessa harmonia, desse amor e doação, uma conexão. Dissemos em algum outro momento que o plano do Criador era que a sua criação, né, fosse autônoma, independente, né, que fosse como ele era. E para isso ele criou um plano e fez com que essa estrutura criada fosse quebrada, né, entre aspas, né, dividida, né, em muitos pedaços, né, que a gente veio a chamar de ponto do coração, que eram pedacinhos que mantiveram essa característica de doação, né, mais pontos pequenos. E que esses pontos, né, se distribuíram, né, no que a gente chama de nosso mundo, ou nos mundos inferiores, inclusive no mundo de Briá, Yetzirá e Asiá, lembram? E que o nosso trabalho é exatamente interconectar todos esses pontos e recriar essa estrutura. E a gente faz isso exatamente, né, com amor ao próximo, vamos dizer assim, né? A gente faz isso exatamente exercitando a doação. Então, nós dissemos que a doação absoluta para nós é uma coisa muito difícil, né? E que o que nós fazemos não é mudar o nosso desejo natural. Nosso desejo natural é de receber. E o que a gente faz é procurar cobrir esse desejo com uma intenção de doação. E que isso já é suficiente, né, para exercitar o nosso receber com a intenção de doar e nos aproximarmos, né, em qualidade, né, dessa força geral, né, que a gente chamou de Criador, de amor e doação, de harmonia, e que esse tipo de correção interna nossa nos permitiria ver o que é a realidade, o que é a verdadeira realidade. Que a realidade
que a gente vê hoje como percepção da realidade não passa disso. É uma percepção da realidade também quebrada, né? Porque é distorcida pelas nossas qualidades internas. De certa forma, a gente vê o que a gente é capaz de ver. Nós não vemos a realidade absoluta, a gente vê uma realidade que é particular para cada um de nós, de acordo com nossas qualidades individuais interiores. Nós falamos sobre tudo isso. Queria saber se os amigos têm alguma pergunta sobre isso, para a gente desenvolver. Eu até proporia hoje o seguinte, que a gente abra os microfones. Toninho, você poderia abrir o microfone de todo mundo, para ver se a gente faz uma coisa mais interativa, e vocês podem, né, falar. Toninho, eu não ouvi sua voz ainda hoje, pode ser? O que você fala? Eu permiti aqui o programa que todos pudessem desabilitar, né? Quer dizer, habilitar os seus microfones e, se quiserem falar, fiquem à vontade, aí seria uma alegria ouvir. Basta clicar, né? Basta clicar nesse ícone, né, que fica na parte inferior esquerda, liberar o microfone e... Eu acho que agora é o momento, assim, para aquelas perguntas, aquelas que ficaram pelo caminho, né? Então, é interessante, porque cada pergunta vai atiçar aí outras perguntas, né? Então, caso vocês desejem, a gente pode evocar alguns temas, então isso pode fazer com que vocês se sintam mais confortáveis para perguntar. Então, essa é uma aula bem livre, assim, acho que vocês precisam pegar, pode ser qualquer pergunta, não existe pergunta ruim ou pergunta boa, todas as perguntas são desejos, né? São pontos pretos, são pontos vazios, né? De questões que a gente aqui em grupo vai poder discutir e preencher essa lacuna aí com o que a gente já pôde receber aí do Vinay Baru. É isso aí, fiquem à vontade. Então, vocês estão... tá. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, amigos, então, como o Tony disse, nós tivemos 9 aulas sequenciais e algumas delas foram, assim, bem reduzidas o tema. Quer dizer, não deu para prolongar muito e trabalhar muito. Então, se ficou alguma coisa obscura que vocês queiram agora esclarecer melhor, né? E como o Carlos disse, a gente estava trabalhando principalmente com a percepção da realidade, aqueles vídeos do Kozinek. Muita gente já viu aquela sessão inteira de vídeos, né, muito bons, antigos e muito bons, não mudaram, porque na Kabbalah o nosso desejo não muda. Então, se você pegar uma geração anterior de 10 anos, hoje o nosso desejo continua o mesmo, né? Então, só lembrando uma pergunta que me fizeram quando eu estava dando uma palestra, sobre a percepção da realidade. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O que a gente mais usa é a visão, é mais importante para nós, né? Talvez é o que a gente mais sente falta quando a gente perde. E uma das mulheres me perguntaram, e sobre o sexto sentido? Que a gente ouve falar, né? A mulher tem um sexto sentido. Hoje eu tive uma sensação de que vai surgir alguma coisa, vai ser revelada alguma coisa. Então, esses sentidos adicionais a gente consegue na Kabbalah. Mas, por enquanto, ele surge em algumas pessoas que têm uma aptidão especial. O Criador realmente dá um sexto sentido, vamos dizer, só que ele não é dominado, eu não tenho controle dele. E como, por exemplo, minha visão, audição, tato, eu controlo, eu consigo reproduzir. E esse sexto sentido eu não consigo reproduzir ele ainda. Ele surge, o Criador me deu esse dom, às vezes, de eu notar uma sensação especial, um amor especial por alguém, e eu não consigo reproduzir. Mas na Kabbalah a gente aprende isso quando a gente começa a se inteirar dos novos 5 sentidos que a gente tem.
que são Keter, Orimá, Biná, Zeirampin e Malhut. Tá? Então, o objetivo é também ter esse domínio, porque o cientista, nós que somos estudantes de Kabbalah, a gente quer reproduzir. Se você fala para mim, eu vi um anjo de asa branca, vermelha e tal, pô, mas traz ele aqui para me ver, né? Eu quero ver agora, reproduza essa situação, né? Eu sou bastante cético nesse ponto, não de qualquer coisa que não seja reprodutível, né? Então, nós temos que aprender a também, nesses sentidos adicionais, a reproduzir. Nós temos que ter um domínio, e com certeza, com o tempo, vocês estudando a Kabbalah, vocês vão avançar nesse ponto. Não é misticismo, tá? Misticismo seria falar, acredito nisso, tenho capacidade de fazer. Não, todos temos a capacidade de adicionarmos mais 5 sentidos espirituais. E é importante que, para a gente não cair nesse misticismo, a gente ter o domínio absoluto disso. Tá? Então, através dos nossos mestres, dos nossos livros, dos amigos, a gente vai conseguindo dominar esse sexto sentido, que a gente às vezes tem um vislumbre só, né? Só não tem o sexto sentido e de repente desapareceu. Não, se é um sexto sentido, ele tem que voltar e a gente tem que continuar usando ele para o bem, para o amor ao próximo também. Segue aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Então, a gente tem aqui uma pergunta do Luiz. O Luiz está perguntando aqui, quando a gente fala em mundos, né, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, eles são mundos internos ou externos, reais ou mentais. Essa divisão é apenas didática? Então, vamos falar então um pouco sobre isso, todos os amigos podem completar um pouco. Bom, a coisa mais básica, né, sobre mundos, né, que a gente ficou bem no básico, é que no curso intermediário a gente vai ver isso bastante, a gente vai desenvolver, né, o que a gente vai chamar de partsufs, né, e cada mundo vai ter alguns partsufs, a gente vai ver bastante isso. Mas o que nós vimos no nosso livro-texto é que os mundos representavam apenas níveis de ocultação dentro daquele plano da criação, né, do Criador, que vocês lembram, a gente chamava de diagrama de 3 flechas, onde tinha uma flecha da direita, acima até abaixo, né? Depois um desenvolvimento no nosso mundo e depois um retorno de abaixo até acima, seria a terceira flecha. Vocês lembram certamente desse diagrama. E nós consideramos que o que eram 5 etapas de ocultação relativa, né, da luz, até que no nosso mundo a gente não tem, ou melhor, tem, né, 100% de ocultação do Criador. Então, um dos sentidos não é esse. Talvez os amigos queiram completar com alguma coisa. Outra tópica. Bom, é isso aí que o Carlos disse. O mundo, em hebraico, é olam. Vem da palavra alamá, que é ocultação. Vamos dizer que é uma máscara que a gente coloca para ir ocultando, né? Como se eu estivesse com um óculos, eu estou com um óculos que tem uma lente, de repente eu coloco uma ultravioleta, para mim escurecer um pouquinho. E de pouco em pouco eu vou colocando uma lente mais escura. E de repente, como o Carlos disse, a gente chega num ponto onde a gente não consegue mais ver nada de luz, que seria esse nosso mundo. Então, o mundos em si, começando ali, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá, eles são níveis de ocultação. Se a gente vai tirando, a gente vai retirando para voltar ao nível de espiritualidade. Todos eles, como ela perguntou aqui, são em níveis espirituais. Tá? No nosso nível básico aqui, nesse mundo, a gente vai ter acesso ao Malhut de Asiá. Quando a gente conseguir ultrapassar esse nível, a gente entra no nível espiritual, rompendo uma barreira chamada Marson. Essa barreira é justamente uma proteção nossa, né? Porque a gente não consegue ver o Criador e a gente não se queima também, porque o Criador ele é uma luz, vamos dizer assim, muito poderosa.
E a revelação dele pode destruir o vaso, como a gente vai aprender no nível intermediário, como que chega a luz, como que o vaso recebe. O vaso é o nosso desejo. E se for um desejo que recebe a luz sem misericórdia, o vaso é automaticamente destruído. A gente é obrigado a reconstruir um novo desejo. Esse é o desejo que a gente tem aqui. Normalmente, todos os nossos desejos são assim, né? Comida, sexo, família, riqueza, todos eles, a hora que são preenchidos, eles se destroem. Então, a gente vai aprender a trabalhar com a luz de Hassadim, que é uma luz, é a mesma luz do Criador, só que ela vai fazer um trabalho de correção do vaso para que possamos receber o prazer, né? E esses mundos, a Yatzilut, Briá, Yetzirah e Asiá, eles são etapas de uma visualização nova que a gente pode ter. Vamos retirando um e vamos avançando para o próximo, Cada um deles tem 10 sefirotes também. A gente vai aprender a importância das 10 sefirotes. E quando a gente... Eu vou falar que quando a gente ultrapassar a barreira, porque eu não sei se é permitido isso para a gente agora, né? Cada um tem a sua evolução individual. A gente faz esse trabalho de grupos, de estudo justamente para isso. Mas vai perceber um mundo novo, totalmente novo. Os profetas dizem, inclusive, que é um mundo invertido. O que você achava que era, agora é invertido. É o contrário do que você pensava que era. Então, essa é um nível de ocultação também que acontece no mundo espiritual. Chega aí, Carlos. Sim, não sei se o Tuninho ou o Márcio querem comentar alguma coisa. Senão, vamos adiante. Não, o Chugnaldo explicou bem aí. É muita coisa ainda para falar sobre isso aí, né? Ô, Carlos, quero que você... Tem um rapaz, o Léo, alguns amigos aqui que me receberam a lição. Vocês sabem o que aconteceu do e-mail? Eu não olhei no meu e-mail porque houve uma atualização no e-mail esses dias aí e eu não consegui mais entrar no meu e-mail. Então, vamos esclarecer aqui para o Léo. Léo, a gente terminou a lição 9, hoje nós estamos na lição 10, né? A lição 9 terminou o livro, né? Nossa apostila. Então, a lição hoje é uma lição extra, vamos dizer assim, uma lição livre. Perguntas, respostas. Nós estamos aqui, abrimos os microfones para a gente conversar, né? Vocês falarem o que quiserem. E o intermediário ainda não começou, né? Começou a aula 1 do novo nível, tá perdido hoje, não. A aula do próximo nível, intermediário, vai começar no dia 2 de julho. Então, a gente vai ter 2 semanas de recesso, sem aula, e começamos no dia 2 de julho, como a gente tinha dito que a gente iria fazer um recessozinho. Isso é para coordenar, né, com outros compromissos de outras pessoas. Então, Léo, é isso aí. E a gente já respondeu também que, em geral, a gente vai ver de novo com o Marcelo lá como é que a gente vai enviar novamente essa aula 9. E também a de hoje, naturalmente, né, vai ser enviado. Que já nós estamos gravando, apesar de não ser uma aula, né, está sendo gravado. Então, vamos tentar enviar. Eu dei uma olhadinha aqui no Facebook e o Marcelo enviou um material com todas as aulas. Então, isso pode aí relaxar algumas pendências. Então, eu vou deixar aqui com vocês o arquivo, para aqueles que queiram. O arquivo eles vão ter agora, vou tentar botar aqui. Ao longo da aula eu vou colocar aqui no chat, vocês vão poder fazer o download e vai estar todas as aulas ali num roteiro bem definido. Então, pronto, lá a gente poderá acessar de novo a aula 9, né? E a 10, naturalmente, não publicou ainda, porque ela está acontecendo agora, né? Mas vai ser publicada também. Né? Vamos continuar aqui com algumas outras dúvidas. A Andréia está dizendo que gostaria de entender como é que ocorre a sucessão, né, de um professor cabalista. Né? Como é que o Sr. Lightman foi escolhido? Né? Como é que vai ser a sucessão dele, etc.
vamos respondendo. Bom, o senhor Lightman, né, em princípio, foi escolhido, se a gente puder levar pela brincadeira, como tudo mais é escolhido na vida, né, pelo Criador. Né? Ele tinha um desejo pela espiritualidade e foi conduzido, né, até a alguém, né, que era um professor, né, autêntico, né, de Kabbalah, numa linguagem autêntica. Vocês se lembram que nós vimos que a Kabbalah do Rabbi Isaac Luria, né, Kabbalah chamada Luriana, foi o Ari viveu, né, por volta de 1500 e pouco, né, perto do descobrimento do Brasil, e o Paul Hassulam, como se diz, trouxe, né, todo esse conhecimento numa linguagem, né, que nós conseguimos compreender. E o sucessor do Baal Hassulam foi o filho dele, o Rabash, né, que, apesar de aluno, era filho também. Então, uma sucessão, assim, nesse caso, de pai para filho. O Lightman, ele foi o assistente pessoal do Rabash, né? Ele era como se fosse um secretário particular, né? Viajavam juntos, né? Estava com ele o dia todo, né? Tinha alguns privilégios, naturalmente, dessa proximidade, né? Direta, né? Braço direito, secretário particular, e etc. E aprendeu, vamos dizer, né? E quem aprende, né, fica na obrigação de doar. Isso é uma lei natural, né? Então, essa parte da sucessão, né, até o Lightman, eu acho. A sucessão do próprio Dr. Lightman, nós não sabemos como será. Né? Não aconteceu ainda, né? Talvez na nossa época, né? Talvez os amigos venham acrescentar alguma coisa, né? No meu entendimento particular, nós já sabemos que temos que formar o que nós chamamos de dezenas, né? que é um grupo, né? Um grupo entre nós, nos quais nós revelamos o Criador entre nós. O Criador se revela sempre nessa nossa rede de conexão em doação. Ele existe, né, nessa estrutura. E então, não sei se a sucessão já seria estruturas dessa, não sei. Né? Então, não há hierarquia nesse instituto. Por exemplo, nós aqui somos alunos do Lightman, igual a todos os outros. Né? Os alunos que estudam com ele há 20 anos são alunos. Não existe hierarquia, só existe um professor. Né? Não há hierarquia. O resto um é responsável, né, por a parte de mídia, o outro, né, organização, burocracia, deve ter lá os seus tesoureiros financeiros, mas não há assim que a gente pode chamar de hierarquia, até onde eu saiba. Talvez os amigos tenham alguma coisa a dizer para responder para a Andréia. Bom, é isso aí que o Carlos disse. Não existe uma hierarquia, vamos dizer assim, porque no nível espiritual, ele funciona, o mestre funciona para nós como um conduto. Ele passa as coisas do nível superior para os alunos. Tá? Então, provavelmente ele tem um grupo de alunos bem mais próximos dele, né, do próprio Lightman, que estejam lá se especializando, e uma hora pode ser que o criador mude. Né? O que aconteceu, por exemplo, na época do Ari, o Ari, o Isaac Luria, ele tinha um grupo de alunos, só que ele escolheu o Raim Vital, falou, o Raim Vital era o único que podia seguir em frente com o que ele passou. E o Ari não escreveu nada, tá? Ele não escreveu nada, era só transmissão oral da sabedoria. E o Raim Vital, ele começou a escreveu vários livros, né? 12 escritos do Ari, na verdade, que ele transferiu para o papel. Na época não era nem papel, mas era papel. E aí, quando ele faleceu, o Raim Vital, ele achou que a geração não era digna de receber esses escritos.
e mandou que todos os escritos fossem enterrados com ele no mesmo túmulo, no túmulo. Tá? Então, essa é a preocupação do cabalista. Ele se julga culpado de revelar e se julga culpado de não revelar, porque o que ele está falando não é dele. Ele é um transmissor de informação do mundo superior. Então, aí no caso do Rain Vital, depois de muito tempo, os descendentes deles desenterraram os escritos e aí chegaram até nós. Chegou principalmente ao Baal HaSulam, que o Baal HaSulam, ele mastigou, vamos dizer assim, o material que tinha para entregar para a nova geração, que é a geração de 1900 para cá. Então, nós, nessa fase agora que o Lightman está bem velhinho, 73 anos, tomara a Deus que dure muito ainda, ele provavelmente vai tentar passar a sabedoria dele para algum discípulo mais próximo. Ele tem, mas não é revelado para a gente não tem ideia do que é. Isso pode aumentar o egoísmo. Isso não funciona como uma iniciação maçônica, por exemplo, que tem um monte de níveis, cada um vai avançando, não funciona assim. Então, não tem ritos de iniciação, nem tem ritos de finalização. Então, vamos ver toda uma preparação que o Criador vai fazer para o grupo. Se o grupo merecer, vai ter um bom mestre que vai continuar esse trabalho. Segue aí, Carlos. Sim. Só complementando aqui, o Marcos, o Marco, ele falou se tem alguma coisa assim para estudar nas férias. Vocês estavam falando do Ari, tem uma série muito legal que o Bnei Baru lançou, que é Ari e Baal Sulam, que era a mesma alma, né? Então, era uma mesma alma que ela, né, surgiu numa outra geração para deixar os escritos mais propícios àquela época. Então, vou deixar aqui com vocês também, já tem bastante material aqui, né? Então, mas também não é interessante se assoberbar de muitos materiais, até porque a gente daqui a 2 semanas vai estar introduzindo aí o novo curso, né, e que já vai trazer uma densidade de assuntos considerável aí. Então, vou deixar aqui com vocês, é um link do YouTube para uma série de vídeos que comentam essa relação, né, do Ari, né, e dessa reencarnação, né, do Ari em uma outra época. É bem legal assim, a relação dele com o Rain Vital, e é um vídeo para vocês assistirem aí nas férias e se deliciarem com esse material. São vídeos bem curtinhos, vídeos de 20 minutos, dá para ver um a cada dia aí, vai trazer bastante coisa legal. Então, a pergunta do Marco era assim, em termos de texto. Eu acho que como texto, Marco, vocês poderiam pegar o livro de texto e olhar aquela parte que fala resumo da lição. Não precisa ler todo o livro, né? Lê apenas o resumo da lição, que na verdade é meia página. E isso vai, né, fazer recordar, né, com certeza, alguns conceitos. Não tudo, porque o resumo também não inclui todos os conceitos, né, da lição, mas já seria uma coisa assim palatável de fazer, né, tranquila. Vai ler só os resumos, a cada 10 páginas vai ter um resumo. E um resumo de meia página talvez fosse algo assim que didaticamente, né, valeria, né, para dar uma revisão. Seria algo assim bom de fazer. Outra coisa é descansar mesmo, né? Dar descansada, porque a etapa intermediária é pesada, é mais indigesta assim, do que foi o fundamental, porque ela é mais técnica, né? A gente até vai conversar aqui entre nós para ver se a gente consegue traduzir, né, essa parte que começa com algo que nós já vimos, que são aquelas 4 fases da luz direta. Vocês se lembram? O desenvolvimento, a luz criando o vaso, né, até que se forme um desejo, né, completo. A gente viu isso, né? Mas isso vai ser desenvolvido, né, muito, né, com muito mais profundidade no intermediário. Então,
a gente vai tentar, talvez, né, tentar traduzir isso, né, nas coisas que a gente já aprendeu. Talvez o Aguinaldo, que tem até bastante experiência, né, Aguinaldo? Talvez a gente consiga minimizar, né, essa tecnicalidade, né? E se for alguma coisa indigesta mesmo, a gente até pensa em fazer uma leitura mais amena. Existe uma sequência de leituras sociais, né, que a gente chama do Habash, né, que são artigos muito interessantes, muito instrutivos e que são leves, né? Então, talvez a gente possa fazer uma parte da aula do curso da estrutura da criação, né, técnica, e uma partezinha mais leve, né, dos escritos do Habash e tal, que é uma coisa mais leve. Depende aí de como, né, a carência de vocês, o desejo, como vocês vão receber isso. Então, bom, estou vendo aqui que a gente não tem assim perguntas, né? A Nelly falou que vai aproveitar esse período para rever as aulas, né? Então, exatamente, rever as aulas, pelo menos talvez esses resumos, né? Já é bacana. O Anderson fala qualquer coisa aqui. Vai ser usado o Kabbalah para estudantes no intermediário? Olha, sim e não, né? Porque dentro do Kabbalah para estudantes há artigos, né, que falam sobre tudo que a gente vai estudar no intermediário, mas falam de uma forma muito mais profunda, uma forma mais difícil. Então, a gente pode eventualmente fazer referências, e acho até que nós devemos fazer, ler alguns trechos assim para a gente ver como que, por exemplo, o Baal Hassulam explica, né, nas palavras dele, alguma parte que nós vimos. Mas a apostila já é mais palatável, já é uma coisa mais mastigada, vamos dizer assim, né? O nosso livro-texto, na verdade, ele é retirado de algumas aulas do Rav Lightman. São aulas que o Rav Lightman preparou uma série, né, de 6 vídeos grandes, de 1h30 mais ou menos, e os alunos transformaram, né, esse vídeo em texto e acharam que isso era algo didático, né, para passar para os novos alunos. O livro-texto se chama Mundos Superiores. É uma apostila, né, vai ser passada para vocês, né, o Marcelo vai passando de capítulo em capítulo, né, e então eu acho que o uso do Kabbalah para estudante que é uma coletânea de artigos fundamentais, vamos dizer, de artigos, né, uma nata assim, de artigos mais usados, uma seleção, né, de artigos. Entre eles existem artigos que se referem, né, exatamente ao que a gente vai estudar. Não é assim, amigos? Querem complementar? Amigos, o Kabbalah para estudante é super importante. São 800 páginas de maravilhas que a gente vai descobrindo. Então, esse não é o livro agora que a gente vai usar no intermediário. Como o Carlos disse, a gente vai usar o Mundos Superiores, mas o Kabbalah para estudante, quem tiver a oportunidade de ler, uma parte por dia, um capítulo, algumas folhas, vai ajudar bastante no entendimento de tudo que vai acontecer ainda durante o intermediário e posteriormente. Então, ali tem artigos do Baal Hassulam, artigos do Habash, a introdução à sabedoria da Kabbalah, a introdução ao Talmud, Esther Sefirot, então é todo material que pode surgir aí. Eu até brinco que quando eu estava vendo esse livro, eu deixava aquelas figuras para o último, né, que é Galgalta, Ad, Sag, Ma, Bom. Eu falei, eu vou deixar por último, né, vou lendo só o texto. Mas depois você tem que voltar, entender tudo aquilo ali, faz parte de um padrão do mundo superior. Então a gente às vezes pensa que podemos pular alguma parte do ensinamento cabalístico. Você pode pular por comodidade, mas no fim a gente vai acabar tendo que retornar ou entender de outra maneira, né? Eu tinha um colega que ele era engenheiro. Ele falava assim, mas é muito difícil entender essa linguagem da Kabbalah, a linguagem
específica da Kabbalah, com os desenhos. Aí eu falei, mas você, quando você vai fazer um arco na sua engenharia lá no seu prédio, você não tem uma linguagem específica para colocar a potência, quanto de peso ele vai aguentar? Então tem uma fórmula, tem uma equação, tem tudo isso, matemática. E por que agora na Kabbalah você não quer aprender algumas regrinhas? Não, amigos, é uma linguagem também que a gente vai ter que decorar, como se a gente estivesse estudando uma matemática, uma física, uma química, e a gente vai decorando algumas fórmulas. Essas fórmulas vão fazer um padrão. Esse padrão a gente vai usar para entender os mundos superiores. E onde estão esses mundos superiores? No nosso desejo. Através do nosso desejo, a gente vai descobrindo padrões, né? Então, tudo que a gente vê hoje em dia, através da nossa visão, a gente pode padronizar. Hoje os cientistas eles veem muito, por exemplo, fractais, né? É uma coisa que já virou moda, fractais. A antena de celular é um fractal, né? Então, vocês conhecem, né? Fractais são desenhos que se repetem em diversas dimensões, né? Desde a pequenininha, vai crescendo de modo repetitivo. Espirais, a gente vê na natureza espirais, a gente vê, chama constante de Fibonacci. Então, na holografia também são padrões que se repetem. Então, o que a gente vai fazer é decorar uma pequena porção do padrão espiritual, que é esse que o Baal HaSulam escreveu para nós. Galgal, Taab, Sag, Maabon, mundo de Atzilut. Na verdade, é mundo de Adão, Kadmon, depois Atzilut, depois Beriá, Yetzirá e Asiá. Então, a gente vai decorar um padrão. Decorando esse padrão, a gente pode localizar ele dentro do nosso desejo. A menor partícula do nosso desejo já tem esse padrão. A gente só vai tentar localizar dentro deles. Então, não é uma coisa que acontece em outro mundo, vamos dizer, outra galáxia. Eu nem sei se existem outras galáxias aí, né? Então, mas a gente não localiza lá, a gente localiza dentro do desejo, nosso desejo de receber, principalmente, que é o padrão que a gente usa aqui atualmente, né? E a gente vai localizar partículas do mundo espiritual dentro dele, para a gente voltar a lembrar como que era o mundo espiritual, que é a terceira fase daquele gráfico, né? Que a gente desce, entra num nível de evolução até a gente começar a subir novamente, né? Aguinaldo, só falando pro Anderson que a gente já usou bastante coisa do Kabbalah para estudante, né? Não é que passa-se meio que desapercebido, mas a gente usou bastante coisa. O Toninho usou bastante coisa. A gente usou bastante coisa do artigo Baal HaSulam, a paz. Então, que é muito extenso o Kabbalah para estudante também, né? Mas a gente usou bastante coisa já, viu, Anderson? E vai continuar usando também. Tem uma pergunta aqui da... Ele perguntou se a gente adquire esses livros aqui. A Suzana, é possível adquirir os livros aqui no Brasil? Os livros do Bnei Baruch, eles são todos gratuitos, né? Em PDF. E qualquer um pode fazer download para estudo, né? E para adquirir, para colocar na sua biblioteca também particular ali. Então, os livros são todos gratuitos. E tem os livros impressos também, né? E aí você tem que adquirir ele, tem um valor lá na instituição lá do Yarvut, que você pode ter até no site. Mas todos os livros do Bnei Baruch eles estão gratuitos e estão todos disponíveis em PDF para quem quiser fazer download, né? Sim, como o Márcio disse, alguns livros você consegue comprar pela Amazon, tá? E alguns outros pelo próprio Instituto Arvut, que é um site que tem representante do Bnei Baruch aqui no Brasil, iarvut.org, aqui no Brasil, né? Então, amigos, como ele disse, o PDF às vezes está disponível no site do Bnei Baruch. Você entra ali, você clica lá, você consegue o PDF, tá? Mas o artigo, o material impresso, você consegue pela Amazon ou pelo Instituto Arvut. Tem um local que acho que é nos Estados Unidos, Canadá, que você consegue também, só que aí o frete fica muito caro, tá?
O frete tem que passar todo, né, os Estados Unidos e vir para cá, então o frete é alto. Mas se você comprar na Amazon aqui, o frete é bem menor, tá? Deixa eu só responder aqui também, né? O Max estava comentando aqui, né, que viu uns vídeos do Lightman fazendo uns cálculos aparentemente bem complexos. O Lightman, ele é um professor que estudou cibernética, então ele deve entender muito de matemática. Então, como ele é um cientista, ele procura transformar tudo em equações, né? A luz tal chega no meu desejo e transforma em alguma outra coisa. É o que a gente aprende na matemática e o que a gente aprende também na espiritualidade, né? Então, a gente pode usar também essa linguagem. Claro que a gente vai entrar uma hora dentro do sentimento. E do sentimento fica mais difícil a gente transformar em equação, mas também é possível. Cada um tem a sua experiência, né? A Andréia perguntando se é preciso estudar essa linguagem. Só lembrando ele que não são, né, os cálculos, eles são complexos, é que quando você não tem nenhuma noção de nada, né? Aí você olha ali o que esse cara tá falando, né? Mas é como o Agnaldo falou, depois que você vai juntando as partes, as pequenas partes de um todo, você começa a conseguir acompanhar e começa a perceber o que ele está falando ali. Você começa a sentir isso, o que é cada parte, né? O que é cada sentimento que ele está tentando invocar ali. Então, assim, no começo é complicado mesmo visualizar isso aí, mas é complexo agora que é complexo. Depois você vai continuar complexo, viu? Você vai se familiarizar bastante, vai assimilar bastante coisa e vai saber o que ele está falando. Vai entrar no trem, né? Tem um diagrama aqui legal, acho que talvez deixe isso um pouco assim, claro, essa nossa caminhada, né? Porque existem algumas etapas assim, que são interessantes, nós percebemos ela de cima, assim. Eu só vou compartilhar rapidinho com vocês um diagramazinho, que ele é bem legal e pode dar esse suporte, assim, bem no início. É interessante, né? Porque a gente podemos perceber aqui que antes de nós despertarmos para a espiritualidade, nós somos guiados por outros fatores, né? Que são, aqui, como a gente pode perceber, conduzidos pelo desejo de receber. Na verdade, a gente acha que nós somos conduzidos por um sistema extremamente complexo. Caramba, vários mundos. Não, na verdade, nós somos conduzidos por duas forças, né? Uma que uma positiva e uma negativa. É simples, né? Um vazio e um preenchimento. Um vazio e um preenchimento. O tempo inteiro a gente acorda com o quê? Com vontade de comer, a gente vai lá e come, né? Então, é um sistema bem simples, mas o que acontece? Existe todo um plano, né? Existe toda uma estrutura a se alcançar, e todas essas peças precisam se localizar nas suas respectivas posições. Então, tudo isso exige uma engenharia bem elaborada e algo que está acima da nossa própria razão. Então, da mesma forma que nós vamos a um médico receber um remédio, não sabemos todo o caminho reacional para se chegar àquele remédio, nós, mesmo assim, aceitamos aquele remédio como a nossa cura, né? Então, o que nós aprendemos na Kabbalah é que desenvolvemos essa capacidade de perceber a condução do Criador através dessas rédeas, né, de positivo e negativo, e descobrimos através disso que toda a natureza também, desde da sua posição mais rudimentar, lá, desde do ponto mais rudimentar da criação da realidade, e isso também estava presente, né? Então, antes desse despertar do coração, nós somos guiados por outros fatores, né? E por essa conta simples, né, que pode parecer complexa, mas é como se fossem rédeas, né, de cavalo ali. E antes de tirar os antolhos, né, de tirar aquelas peças que nos cegam, nós vamos progressivamente sendo atraídos por essa sabedoria, e essa sabedoria, essas luzes, elas vão engrossando algumas características que são fundamentais, que vão elucidando determinados parâmetros, né? Então, a luz, o contato, só de estar aqui, você
já vai elaborando, né, construindo o conceito de finalidade de doar, o conceito de restrição, o conceito de tela, o conceito de intenção. Mas antes disso, nós ainda nos encontramos numa posição muito primária, que ainda somos conduzidos por outros fatores, mas esse desejo ele já despertou e ele está impulsionando a nos desenvolver, né? Então, nós estamos aqui mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó, né, onde está o coraçãozinho aqui, que apesar da ocultação, nós vamos mantendo o contato com a luz. O que é manter o contato com a luz? Apesar dos distúrbios, apesar de toda a resistência que existe com o estudo da Kabbalah, nós mantemos o contato com a luz, lemos os livros, assistimos um videozinho, então isso, de alguma maneira, ele vai estar despertando as luzes que vão construindo todos esses parâmetros e elaborando eles com cada vez mais com riqueza de detalhes, né? Então, antes disso, nós temos nossas tendências inatas, que a gente até já estudou, né, nas aulas passadas, né, aqueles 4 fatores. Eu até aconselho os amigos depois darem uma revisada nesses 4 fatores, que são bem seminais, assim, dentro do estudo cabalístico. Então, temos essas tendências inatas, que são as nossas potencialidades, que são produto da nossa genética, né? Aí construída através de uma cadeia de ancestralidade, e temos nossas escalas de valores impostas pela sociedade, de bom e ruim, né? Então, tem muito do nosso comportamento, ele é ditado, ele é pressionado por todos esses valores que a sociedade impõe, como se fosse uma camada externa, que nós acabamos reproduzindo esses comportamentos sem saber muito bem o que está acontecendo ali, né? E o conceito de livre-arbítrio também é algo que vai se dissolvendo e vai se reconstruindo, né? Ele vai se ruindo, né? E essas peças elas vão sendo recolocadas, todas influenciadas pelo campo do plano da criação. Então, o plano da criação, existe um campo que direciona todos esses elementos para um determinado lugar, né? Então essa luz, ela é como se fosse, já viram aquele monte de imãzinho, assim, quando você bota um imã, ele começa a ser direcionado, assim, como se fosse um mar, né? Então você pega um imã, e existe muitos imãs assim, quando você coloca um imã ali, todos eles começam a se direcionar. Então, isso é uma forma alegórica aí de representar o Criador, quando a gente começa a ser influenciado pela luz, né? Ele começa a redirecionar todos esses desejos e começa a reposicionar eles em função desse plano, em função de nos recolocarmos, né, de reconstruir essa alma de Adam Arishon. Mas, como já dissemos, né, ainda temos aí muita ocultação, e o conselho que se tem, o conselho que os cabalistas nos dão é manter o contato com a luz, continuar estudando, persistindo, e que nós vamos aí progressivamente nos desenvolvendo, né, e quanto mais próximo dessa luz, melhores os estados. E tem um momento que você descobre que essa luz é completamente benfeitora, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, no pico da crise, né? No ápice do desenvolvimento do desejo, é difícil nós percebermos a bondade absoluta dentro de todas essas desgraças que acontecem, tanto naturais quanto geradas aí pela política, enfim, toda essa sorte de acontecimentos em todas as esferas, né? Nós temos crise na educação, na saúde, nós temos crise enfim, né? Em todas as esferas da nossa sociedade nós temos crise, estamos ruindo em todos esses estados. E o final, o que os cabalistas nos dizem, é que haverá aí a adesão. Então, acho que é respeitar os passos, né? Saber que nós podemos chegar a essa descoberta dessa luz benfeitora, mas isso é progressivo, né? Como se fosse esse germe da doação. O Aguinaldo estava até falando uma coisa um pouco antes, e é interessante também, porque essa compreensão, né, apesar da nós termos esse conceito de aprendizado por camadas, né, e tudo que a gente aprende, por exemplo, a gente vai aprender física, a gente vai aprender matemática, a gente vai aprender química. Esse aprendizado é por camadas, né? Cada vez que a gente sedimenta um determinado conhecimento, aquele conhecimento serve de suporte para um próximo degrau. E na Kabbalah existe um fator adicional que é a qualidade de doação.
que seria o sexto sentido, né, que seria, quando essa lente é colocada à frente de nós, ela começa a clarificar todos os movimentos que o Criador projetou para que nós chegássemos ao estado que nós nos encontramos hoje, e também iluminar todas as ferramentas que a gente precisa se instrumentalizar, né, criar essa habilidade, né, cultivar essa habilidade e desenvolver ela, para que nós possamos estar sempre dispostos a não cair em armadilhas, né? Porque o que se diz eu criei a inclinação ao mal e eu criei a Torá como tempero. Então, a inclinação ao mal, eu estava lendo um post do Ravi há pouco tempo, que a inclinação do mal é como um anjo, né? Um anjo, na Kabbalah, é uma força que é completamente gerida pela luz, né? Então, a gravidade é um anjo, a eletricidade é um anjo, então tudo que não tem algo de próprio, né, algo de individual, né, de autêntico, é uma força gerida por um anjo. Então o próprio egoísmo é um anjo, né? O Ravi até falou num post recente, eu achei isso fantástico, porque isso coloca o nosso egoísmo, o nosso desejo de receber, como algo fora da nossa manipulação, né? Então, o que acontece é que nós construímos uma camada acima desse desejo de receber, que começa a tecer toda uma rede que vai fazer com que nós possamos aí nos realinhar e reconstruir essa alma de Adama Rishon e criarmos qualidades semelhantes ao mundo espiritual, que vai fazer com que nós possamos adentrar esse mundo espiritual, né? Então, na Kabbalah, existe uma diferença, até foi dito em aulas anteriores, que vou até tirar isso aqui, em aulas anteriores, que no mundo espiritual, por exemplo, aqui no mundo material, o objeto só tem uma caneta e tem um lápis, assim, eles não podem ocupar o mesmo espaço, né? No entanto, no mundo espiritual, né, se a gente for falar do mundo espiritual, se essas duas coisas tiverem qualidades iguais, elas se fundem, elas se juntam, né? Então, isso é a diferença do mundo espiritual para o mundo material. No mundo espiritual, qualidades semelhantes, por exemplo, se eu tenho desejo de doar, eu me fundo a esse sistema, eu me fundo a essa força superior, né? Aqui, apesar de nós termos, às vezes, qualidades parecidas, nós não conseguimos nos fundir. Talvez até numa questão mais psicológica, né? Se nós temos pensamentos parecidos, nós conseguimos aí talvez criar uma linha tênue de relações e tal, e amor. Existe aí um amor mais maior, né? Então, se a gente tem ideias, conceitos parecidos, que cara pensa igual a mim, então a gente consegue se amar, né? Então, só para dar uma visão aí, eu acho que eu falei demais, né? Vamos rever, então, algumas perguntas assim anteriores aí. O Carlos está perguntando se a gente lê o Kabbalah para o estudante a partir do primeiro capítulo, em série, né, ou pode ser lido salteado. O Kabbalah para o estudante, como a gente disse, é uma coletânea de artigos, então não existe necessariamente uma ordem neles. Ele é mais um livro assim de estudo. Você tem dá aula sobre alguma coisa, algum capítulo, você vai lá e tem aquela referência daquele capítulo para ler. Mas, claro que qualquer livro pode ser lido de cabo a rabo, né? E ele tem uma certa ordem, mas não é para ler assim, né, de cabo a rabo. Eu acho que não é feito para isso, né? A Andréia pergunta se ela precisa estudar essa linguagem. E a gente estava falando disso algum tempo atrás, né? Para poder ser transformada espiritualmente. Não necessariamente, acho eu, né? A gente, na verdade, estuda essa linguagem assim, sem se preocupar que está estudando uma linguagem. A gente começa, no curso intermediário, por exemplo, a gente começa a introduzir termos, a gente começa, né, pelas 4 fases da luz direta, vamos começar a falar em Mas, ô Carlos, outros conceitos, né, que vão aparecendo, e isso vai acabar adquirindo uma linguagem com um significado técnico, né? Para cada termo
de acordo com o todo, né, que a gente vai formando. Porque a gente sabe que o sentido do particular é dado pelo todo. Então, à medida em que a gente vai adquirindo mais termos técnicos, aquilo vai dando significados a aqueles individuais que a gente foi aprendendo. E à medida em que a gente vai evoluindo e ampliando os conceitos, aqueles conceitos iniciais eles são vivos, né? Eles vão mudando no entendimento. O Márcio queria falar alguma coisa, Márcio? Não, eu acho que o sentido da pergunta dela que ela está perguntando se é necessário estudar essa linguagem específica, a linguagem raiz e ramos. Eu acho que é isso que ela quis perguntar. Ou se ela, tipo assim, esse método, ela quer saber desse método que a gente usa no Bene-Barô, linguagem raiz e ramos, para que ela possa avançar espiritualmente, ou se tem outros métodos aí fora que leve ao mesmo objetivo, entendeu? Eu acho pelo que eu entendi da pergunta dela. Mas pode continuar aí, se... Tá bom. Então, a Andréia mais adiante, né? Estou falando da Andréia, ela está dizendo que está com pressa, né? Como é que ela pode acelerar o processo, né? É possível. Então, acho que é nesse contexto. Bom, o processo ele é acelerado, né, quando a gente adquire a qualidade de doação, quando a gente treina isso. Então, na verdade, não é pelo conhecimento que a gente atinge a espiritualidade. Essa é uma lição que a gente já viu. Nós lemos, estudamos para despertar a luz que reforma, porque quando a gente está estudando isso, a gente demonstra uma carência, um desejo, e isso desperta o que a gente vai ver em detalhes depois é chamado de luz que reforma. Mas a gente acelera o processo exatamente na nossa conexão, né? É no trabalho entre nós. É um trabalho, né, de intenções, né, de doação, etc. Talvez os amigos possam complementar isso aí, André. Eu acho, então, o Márcio, que a pergunta da Andréia está relacionada aí com esse processo. Guinaldo. Deixa eu só... Bom, é isso que o Carlos disse, o objetivo não é adquirir o conhecimento. Então, às vezes, dependendo da sua capacidade, você não precisa nem aprender a linguagem, né? Você está junto com os amigos estudando, já vai avançando na espiritualidade. O Ravi, ele tem um método diferente para homens e mulheres em termos de estudo. Ele dá aula todo dia, das 3 às 6 da manhã, em Israel. Ele pede que os homens assistam essa aula, e as mulheres podem ver essa aula gravada, então já não é tão exigido para as mulheres estarem presentes na aula, ou acordadas, pelo menos às 3 da manhã, para isso, porque as mulheres têm outras tarefas diferentes dos homens. E também ele não pede tanto que as mulheres estudem o Tes, o Talmud de Yosef Sefirot, que é mais para o homem quebrar a cabeça, a mulher já não precisa tanto, né? Ele até brinca que a função da mulher é acordar cedo, fazer o café, ordenhar a vaca, no caso, né? Fazer o pão, né? Seria essa coisa bem antiga de cabalista, né? Já fica parecendo machista, mas é uma brincadeira. Só para dizer que o caminho do homem é um pouquinho diferente nesse aspecto de estudo, mas todos eles vão conseguir alcançar a meta juntos, do mesmo jeito. E de vez em quando ele faz algumas aulas especiais para as mulheres, é o que vai acontecer nesse domingo. Não sei se vocês vão estar antenadas no Cabo TV, vocês vão conseguir ver a aula do Ravi nesse domingo, é uma aula especial para as mulheres. Mas é importante que o caminho em si, a gente vai chegar uma hora que a gente vai notar uma mudança dentro de nós, seja por estar em contato com todos nós, todos os amigos, estudando com Ravi, livros, ou porque eu entendi a linguagem técnica, pode ser isso, né? Que o Criador me deu esse dom de entender, mas o importante é a mudança interior, e a gente vai notando, a gente vai mudando de pouco em pouco, às vezes é uma coisinha simples que a gente nota. Por exemplo, hoje em dia eu já chego em casa e já não chuto o cachorro mais, quer dizer, eu mudei de alguma forma, né? Fiquei mais amoroso com o cachorro.
Então, a gente vai mudando internamente, de certa forma, e é uma coisa que a gente nem percebia, né? Segue aí, Carlos. Ô, Carlos, eu vou dar um adendo aqui também. Eu acho que a pergunta assim dela, assim, se é a respeito desse método, o Ravi ele diz o seguinte: você pode estudar qualquer outro tipo de método, né? Não tem problema nenhum. Você pode estudar, você pode ver se ele funciona, se ele é autêntico, né? Se você consegue fazer algum experimento com ele, e se você consegue avançar. Esse método da linguagem Raiz e Ramos, do Bnei Baruch, é que a gente fala. Ele é um método que veio da linguagem dos cabalistas, né? Ele começa desde Abraão até chegar ao Orav Leitman. Ele passa por Moshe, cada um com seu método, em cada época diferente. Esse método que a gente estuda no Bnei Baruch, ele é um método apropriado para a nossa geração. Então, é um método conforme as almas, que os cabalistas falam, as almas que descem ao mundo na nossa geração. Então, ele é um método apropriado, é um método que vem desde o Ari até o do Shimon Bar Yochai, o Ari, o Assulam, o Rabashi, e assim por diante. É um método que a pessoa consegue comprovar se ela está tendo mudança ou não. Né? Então, a gente costuma falar, ela faz o experimento e ela é o objeto desse experimento. Né? Então, assim, o conselho, né, de nós que estamos no Bnei Baruch, assim, você pode estudar esse método mesmo. É esse método que você precisa estudar para fazer correção. Que a gente pode dizer para você, a gente tem experiência, assim, de alcance, né? A gente só fala daquilo que a gente alcança na Kabbalah. E agora, a pessoa é livre para estudar qualquer outro tipo de método. E o Rav mesmo fala isso aí. Você é livre. Na Kabbalah não tem nada assim que diz para você assim, não, você tem que estudar esse método aqui. Entendeu? Então, é assim, um conselho daqueles que estão, assim, instruindo vocês, assim, se atentar para isso aí. É um método que vocês chegaram até aqui, você tem que dizer assim, bom, até agora de tudo que eu vi é em Od Milvado, não há ninguém além dele. E você tem que acreditar que não existe um acaso no mundo e nem nenhum acidente, que todas as coisas é o Criador que te conduz. Acho que esse é o ponto. Segue aí, Carlos. E sim. Então, a gente já tem algumas perguntas para trás, né? Vamos recuperá-las. O Max estava dizendo que é interessante, embora não entendi nada e tal, mas as aulas, imagino que o Max foi assistir algumas aulas, né? Essas aulas aqui já ajudaram muito. E alguém falou de assistir também as aulas do Rav. Bom, é natural a gente, né, por exemplo, querer assistir as aulas do Rav direto, né? E isso é possível, né? As aulas estão disponíveis todo dia na Cabo TV, né? Que a gente já passou até o link para vocês, mas a gente acha que é mais didático, né? Mais suave que haja uma preparação para assistir essas aulas. Por isso, a gente formou, né, o curso fundamental, o curso intermediário e também o grupo jovem, que vem logo depois, onde a gente trata essas técnicas de conexão, workshops, etc., para exatamente facilitar, né, o entendimento das aulas, porque tem algumas aulas que a gente até entende, tem outras aulas que são mais técnicas, são mais complexas, né? Então, é só uma questão assim didática, né? Mas é permitido, né? Quem quiser assistir às aulas, né, como diz ali André de novo, né, para quem está começando, as aulas parecem intelectuais, mas imagino que devem ter um sentido. Exatamente, tem muitos sentidos. É um sentido para cada pessoa, cada um, né, vê o mundo, né, com seus olhos, o seu entendimento. A gente já sabe isso, né? Então, pode ser um sentido além do cognitivo, né, realmente. Não, como a gente falou agora há pouco,
não é o conhecimento que vai nos levar diretamente para a espiritualidade, né? É outra coisa, né? Então, o Marx, de qualquer maneira, já falou que as aulas ajudam muito. Bom, aliás, o Marx ele continua dizendo que, de qualquer forma, deu para notar uma grande evolução, né, no entendimento, né, do Marx diante das aulas para depois. Então, o Renato, por exemplo, logo a seguir, né, pergunta que gostaria que vocês falassem a diferença do livro virtual e do livro físico. Bom, o Ravi comenta, como eu já vi também outras, né, comentarem que o livro físico ele tem uma conexão, né, maior com as raízes, de alguma forma. E que o livro virtual, né, na sua essência, é um conjunto de bits mesmo, né, no computador. Né? Então, o livro físico tem alguma coisa a mais. Eu, particularmente, estou acostumado com o livro físico, né, a minha vida inteira, então eu me sinto melhor com o livro na mão. Dá para marcar com canetinha amarela, etc. e tal. Né? Se acessa rapidamente, né? A questão de manuseio. Mas se os amigos quiserem comentar alguma coisa da diferença entre o livro virtual e o livro físico, podem falar. Bom, o Ravi Lightman, ele gosta do livro físico também. Como o Carlos disse, tem uma raiz espiritual, porque o som, né, chega através de ruar, que é o vento, que é o espírito, é o vento, né? E chega em Malhut e se transforma em parte escrita, Torá escrita, né? Então, mas isso aí, atualmente, está mudando tudo, porque apesar do livro virtual não ter assim uma raiz espiritual, talvez seja uma outra ramificação, em termos de ecologia, hoje em dia, que a gente corta menos árvores, em termos de armazenagem também, vai mudando. Então, pode ser que no futuro o virtual ganhe do físico e o físico seja para os saudosistas, né? Antigamente o físico dava muito trabalho, era escrito manual, era copiado manualmente. Hoje em dia você precisa de alguma coisa impressa, você manda para a impressora, então já não sai com aquele sentimento mais, é um pouquinho diferente. Então eu mesmo não sou saudosista, eu sou um pouco diferente do Carlos ali. Eu sou minimalista nesse ponto, né? Prefiro ter poucos livros. Inclusive, o Ravi disse, antigamente os cabalistas tinham muito poucos livros, talvez 2 ou 3. Hoje em dia, se a gente quiser uma biblioteca inteira, a gente tem. Então, não é bem assim. Nosso desejo de juntar conhecimento, ele também vai querer juntar o aspecto externo, que é o livro físico. Mas isso pode ser tudo invertido, depende do seu desejo, do seu sentimento. O importante é que a gente tenha à disposição tanto o virtual quanto o livro físico. Isso é muito bom, porque é um novo método de espalhar, de disseminar a sabedoria da Kabbalah. Segue aí, Carlos. Exato. Então, André, a gente já comentou, né, dessa pressa nela, né, de acelerar o processo, né? O processo não será acelerado só com conhecimento, com certeza, né? A gente vê isso bastante lá na terceira etapa, no grupo jovem, né? Onde a gente tem atividades, né, de conexão entre nós. Porque nós estamos tentando, né, no limite, de revelar o Criador, né? E a gente diz sempre que o Criador de certa forma, uma percepção, né, que a gente constrói dentro de nós. É como se fosse aquela realidade superior que está fora da caixa. E a gente, dentro da nossa caixa, só com os 5 sentidos. Nós não temos 6º sentidos, né, desenvolvidos ainda. Todos os nossos sentidos obedecem aquele desejo de receber para nós mesmos, né, aquele egoísmo. Passa através do nosso ego, tudo que a gente percebe. E tudo que acontece é para nós evoluirmos. Esse é o propósito do Criador. Ele quer nos modificar, né? E nos modificar na direção dele, da doação.
né, tirar a gente da nossa natureza, né, de recepção, né, para nós mesmos, criando uma série de circunstâncias na vida que a gente interpreta como nossa realidade, no nosso mundo, mas que na sabedoria é considerada que nós somos um tanto atores, né? O pessoal fala em inglês, né? Play, né? É como se fosse um teatro, para que a gente, em cada circunstância dessa, que a gente começa a reconhecer o que a gente chama de reconhecimento do mal, né? Reconhecer essa nossa intenção egoísta, permanente em tudo que a gente faz, cada desejo nosso, quando a gente vai lá no finzinho, eu queria ganhar alguma coisa com aquilo, eu quero levar alguma vantagem para mim. E a gente começar a transformar, né? Reconhecer isso, e que a gente chama, né, do lado esquerdo, vamos dizer assim, né, do negativo, e cobrir isso, né, com uma doação, uma intenção, uma carência, né, que a gente vai estudar. Agora, no intermediário, vamos começar a falar uma linguagem técnica, não vamos falar mais de negativo, positivo, lado esquerdo, lado direito. A gente vai falar de luz de Rohma, luz do prazer, do lado esquerdo, coberto com luz de Hassadim, que seria o lado direito. A gente vai começar a dar nomes, né, mais técnicos, né, para que esses conceitos possam ser descobertos onde? Dentro de nós mesmos. Né? Só existe o dentro de nós mesmos. Todos os mundos, né, estão no interior do homem. A gente estudou em percepção da realidade. Então, como disse o Márcio agora há pouco, né, é um observador, né, que é também o observado, a coisa observada. O observador é a coisa observada. Né? São aspectos que a gente, né, vai vendo que é assim que funciona, né? O mundo, o sistema da vida é esse. E aí, dentro disso, né, entre nós, né, quando a gente começar no grupo jovem, a gente vai começar a não assim adquirir conhecimento, né? Não é essa a meta. Isso é uma colateralidade, vamos dizer assim. Mas nós vamos começar a desenvolver o coração, realmente. Né? O Renato ali pergunta, talvez para o Aguinaldo mesmo, né? Gostei da explicação do Aguinaldo ao que se refere ao paralelo da criação dos desejos e do mundo. Eu gostaria de saber mais. Bom, esse é o método que a gente vai usar na segunda fase do curso, que é o intermediário. Então, além da gente ver aqueles gráficos de Galgal, Tab, Sag, Mai, bom, a gente vai saber onde está o nosso desejo no estudo. Né? É o nosso desejo, porque a nossa parte física continua em outro lugar. Mas vamos aprendendo isso, tá? Exatamente. Seria aquele paralelismo. Isso. Né? Aquele paralelismo que a gente vai tentar fazer, né? Porque senão fica muito árido. A gente, estou aprendendo isso aqui, para que serve isso? O que é isso? Onde isso se encaixa, né? Na nossa realidade, né? No nosso desejo. A gente vai tentar fazer isso aí. A Andréa pergunta que horas que é essa aula para mulheres no domingo. Bom, essa especial nesse domingo, Aguinaldo, você sabe? Tem algum horário especial? Geralmente é às 10 horas, se não houve modificação, né? 10 horas da manhã. Não tenho certeza, vamos ver. Porque a Michele falou antes na reunião que vai ter uma reunião das mulheres e depois vai ter uma aula do Ravi. Tá? Então, mas eu acho que em torno das 10 horas deve começar o programa deles lá. É isso aí, André. Tá certo. O Max estava dizendo aqui, na verdade, ele estava se referindo a essas aulas nossas aqui que ajudaram. Acho que ele viu do Lightman, não entendeu nada. Até dá para pegar alguma coisinha, né, Max? Mas realmente fica árido, né? Fica árido. A Ardavil disse que também gosta de livro físico, né? Pode marcar com post-it e tal. Fez uma pasta com xerox de todas as aulas, bacana. E assim eu posso estudar a qualquer hora. Mulher detalhista, né? Mulher é ótimo, né? Mulher, né? A gente comentava agora há pouco da diferença entre homens e mulheres.
em termos do desejo de receber, né, a mulher é considerada assim a parte feminina, né? Então, nós somos todos femininos, né? Porque nós temos o nosso desejo de receber, né? Então, quase todo mundo aqui é basicamente feminino, né? O homem tem assim uma função mais de doação, né? E a mulher mais de puxar pelo homem, né? De pedir, né? Você vê, a gente vê, né? Um homem quando casa, eu vejo agora, até meus filhos e tal, né? Daquela vida sossegada, aí vem uma namorada, a mulher faz o homem se dedicar, né? Faz ele se mobilizar, eu quero trabalhar, quero um emprego melhor e tal. Quer dizer, essa parte feminina do desejo de receber é um estímulo, né, para o desenvolvimento, é muito importante. Ajuda contra, né, cara? Esse é um conceito até que a gente não comentou, né? Ajuda feita contra. Mas é uma das frases assim, né, paradoxais da Kabbalah. Mas, na verdade, é isso, né? É que a dificuldade, vamos dizer assim, em termos do que nós aprendemos, que a gente considera um obstáculo, né? Aquele que a gente falou da linha esquerda, do negativo, na verdade é uma ajuda para nós, porque ela cria uma carência, né? E a gente até a reconhece e tem chance de trabalhar com aquilo, porque antes a gente nem sabia que existia aquilo. E então aquilo está completamente oculto, a gente não pode tratar, né? Por exemplo, um desejo que não apareceu ainda, que está inconsciente, a gente não viu, né? Então, é uma ajuda que é contra, mas é ajuda, né? A gente é como se fosse uma oportunidade para nós. Tem aquela figura que nós vimos de um sótão, né? Cheio de tranqueira, né? E a gente, numa escuridão completa, né? A gente entrou nesse sótão e vê que tem uma tranqueira lá, mas a gente tropeça, bate com o dedão, se machuca, não sabe o que está acontecendo, né? E aí aparece um pouquinho de luz. A luz revela uma escuridão, revela uma sombra, né? Como a gente diz, revela uma sombra que é problema. Puxa vida, estou vendo esse em volta de mim cheio de objetos, de coisa, numa tranqueira aqui, danada. Mas antes você não via nada. Mas a partir do momento em que há a sombra, você já consegue trabalhar com aquilo que apareceu, né, uma questão para que você possa iluminá-la, né, procurar a iluminação dela. Então, é contra, mas é uma ajuda. Então, vamos continuar nas perguntas aqui. Existe algum dicionário sobre os termos produzidos pela instituição? Existe. Né, entre os amigos, assim, o pessoal passa PDF de alguns dicionários, sim, mas... O Toninho colocou aí no link embaixo. Pode acessar e deixar como download aí. Esse glossário eu recebi, quando eu comecei a estudar, eu recebi esse glossário e me ajudou bastante. Então é isso aí. Eu, já quando comecei a estudar, recebi um glossário também, peguei com os amigos e tal, que aparece, né, entre nós, não me ajudou nada. Ele falava de termos que eu não tinha aprendido ainda, coisa técnica, e no meu caso foi diferente. Então, isso aí vai de acordo com cada um mesmo. Então existe, né? O glossário existe. Já está até aí para vocês. Amigos, temos mais alguma questão? Será que os amigos querem falar, né? Propor alguma revisão, algum assunto que nós tenhamos tratado? Bom, assim, eu acho que o maior conselho, assim, talvez, que eu recebi é que nós temos que ter paciência, né? Paciência porque, assim como a natureza ela não concede um alimento de maneira imediata, o desejo também ele não se desenvolve de maneira rápida, né? Então tem fases, né? Aquela fase onde você coloca a semente no solo e ela vai germinando e existe um ponto ideal ali de você colher os frutos.
né? Então, acho que ter paciência, assim como a natureza, né? O nosso planeta Terra levou 4,5 bilhões de anos para chegar ao ponto que ele está, né? E o universo, 14 bilhões de anos. Então, a gente, assim como a natureza nos mostra, né, que devemos ter paciência, né, devemos ter ali, observar a natureza como a grande Torá, né, porque Deus e natureza, em Gematria, né, em Gematria, ela tem o mesmo valor, né? Então, a natureza e Deus têm o mesmo valor. Então, assim, muita coisa da natureza a gente pode tirar como paralelo, né? E persistência é saber que no final o fruto é doce, né? Então, às vezes, se a gente colhe um pouco antes, ele tem um gosto amargo, né? Então, é importante nós perseverarmos, acreditar que tudo que, desde os pensamentos até os acontecimentos que aparecem na nossa frente, fazem parte desse grande plano do Criador, né? Que ele tem uma estratagema, tem definido um plano muito bem elaborado, né? Muito maior do que a nossa própria razão, que vai nos levar para um lugar bom, né? Onde existe a bondade absoluta ali, né? E ele quer preencher tudo, e para que nós sejamos preenchidos por essa grande luz, nós precisamos desenvolver um grande desejo, né? Por um acaso, nós estamos nesse mais ápice mundo invertido que podemos perceber. No entanto, tudo isso vai fazer sentido no momento futuro, né? Então, o que a gente pode dizer nesse momento, né? Eu acho que os amigos até endossam que eu estou reproduzindo aqui, é perseverança, continuar estudando, né? Mesmo porque o desejo de doar para o desejo de receber é insípido, né? Ele não tem gosto, ele não tem recompensa. Nosso desejo de receber, ele precisa de recompensa, é como um carro para andar, ele precisa de combustível, né? E o desejo de doar não, o desejo de doar ele é algo insípido, ele é algo amorfo ainda para a gente, então é importante que isso seja construído com muita cautela, né? Assim como uma pessoa que vai lapidando um diamante, né? Se ele errar, aquele diamante começa a perder valor, né? Então, tu vê como é que ele bota aquela lentezinha, né? E fica lá lapidando e conhece toda a estrutura do diamante, conhece com precisão ali os veios, né? E consegue lapidar o diamante. Então, assim como a natureza forja um diamante em milhões de anos, em temperaturas altíssimas, a gente também precisa aí ter paciência e continuar estudando, e é isso aí. Perguntou por que somos tão poucos. Dizem que 1000 entram e um sai, né? Que 1000 entram para estudar Kabbalah e somente um consegue sair, né? Realmente é algo que precisa de perseverança. Eu penso em sair todo dia, mas eu não saio porque não saio porque eu sei que existe um grande objetivo nisso tudo. Mas é normal, isso é normal. O Pedro chegou atrasado, né? E não vai existir aula 11, Pedro. No dia 2 de julho, a gente começa a nova etapa, a nova fase, chamada fase intermediária. Então, dia 2, né, terça-feira, mesmo horário, a gente começa o curso intermediário, né, que é um outro assunto, outro livro, né, mais a estrutura da criação, 4 fases da luz direta, etc. Então é isso, Pedro. Tranquilo, não tem problema nenhum, não. Nós vamos ter um recesso de 2 semanas. E o Fernando pergunta se a gente vai ter alguma noção sobre Gematria, né? Rapidamente, Aguinaldo, eu acho que não. Não, tem algumas coisinhas de gematria, mas a gente não se aprofunda. Isso é uma linguagem que, se a pessoa quiser se especializar depois, ela pode entender alguma coisinha. É igual a lei de Kashrut, que é aquelas comidas que eles comem lá, que eles falam que é pura ou não é pura, não come carne de porco. Isso a gente só tem noções, a gente não vai se aprofundar, né, porque não faz parte do curso, mas vocês podem estudar isso aí mais para frente também. Bom, amigos, está chegando o finalzinho aí, ó.
parabéns a vocês que terminaram, foram persistentes aí nessa etapa, e espero ver todos vocês aí a partir de 2 de julho aí, junto com a gente, estudando a fase intermediária. É isso aí, amigo. Isso mesmo, amigos. Então, chegamos aí no final do nosso horário. Então, terça-feira, dia 2 de julho, né, começamos aí uma nova etapa. E parabéns, né, a todos vocês, né, que chegaram até aqui. É uma coisa difícil. Parabéns mesmo. É isso aí. Marcião? Parabéns para vocês aí, amigos. Sei que tem muitos que começam o curso e às vezes nem conseguem nem terminar. Então, vocês demonstraram que vocês estão com o desejo mesmo, hein? É isso aí. Juninho? Bom, parabéns. Eu acho que só engrosso aí a palavra dos amigos, né? Só isso. Então aí, qualquer coisa, qualquer problema é só enviar e-mail que a gente responde. É isso aí. Um prazer. Um abraço, então, amigos. Até 2 de julho. Parabéns aí. Um abraço, Lerrain, a todos.